Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora de Direito Ambiental da Universidade de São Paulo, Patrícia Iglesias. Patrícia, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Professora, leis não faltam para acabar com lixões, aterros sanitários sem tecnologia, lei para incentivar a reciclagem. Mas quando a gente vai ver, e a reportagem deixou isso muito claro, né? Só de 3 a 4% do total de resíduos sólidos efetivamente são reciclados. Por que nada disso sai do papel, professora? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês e, em especial, tratar de um tema tão relevante para a nossa sociedade. De fato, a nossa legislação determinou a eliminação dos lixões já em 2014. Depois, esse prazo acabou tendo que ser postergado justamente porque isso não ocorreu. E, infelizmente, hoje nós ainda temos 40% em torno de uma destinação inadequada, colocar os resíduos que vão ainda para lixões. Isso não estamos nem calculando a questão dos aterros por serem obras de engenharia. Então, de fato, existe uma conexão prevista na lei que envolve a necessidade de que as empresas façam a logística reversa. Essa previsão está na legislação de 2010. Nós procuramos fazer essa temática avançar cada vez mais. Eu presidi a CETESB aqui no estado de São Paulo e durante os 4 anos nós avançamos bastante em números de empresas fazendo a logística reversa, Professora, só saindo para ficar claro, a logística reversa é que se eu compro uma geladeira, ela fica velha e vou trocar, eu tenho que acionar a empresa que me vendeu aquela geladeira ou a indústria que fabricou aquela geladeira e ela tem que receber de novo, é isso? Exato, muitas vezes isso se dá por meio do comércio, né? A Uhum. devolução do eletroeletrônico. E tem a questão das embalagens também, que está na logística reversa. Por isso que essa quantidade de embalagens indo, ainda que para um aterro, é completamente inadequada, porque a legislação já coloca a questão da logística reversa. Mas por que eu toquei nesse ponto? Porque no estado, nós, em São Paulo, nós conseguimos avançar de 1.500 empresas para quase 6.000 de 2019 para 2023, fazendo a logística reversa. Entretanto, o número da reciclagem, como vocês bem colocaram na matéria, continua girando em torno de 4%, o Ah. que significa dizer que há uma falha nesse sistema. Sem dúvida, nós não estamos conseguindo avançar para aquilo que é necessário, que seria mandar para aterro sanitário somente o que não é possível reciclar, Aham. reutilizar em outra destinação. E aí, professora, se a gente não recicla, que no final das contas significa não tirar o que pode ser reaproveitado dos produtos, aí a gente faz o que alguns chamam de importar lixo. Eu queria que a senhora explicasse essa ideia da importação do lixo e, claro, o prejuízo que traz para o nosso país. Bem, esse é um outro ponto muito relevante, porque a nossa legislação fala em priorizar os catadores, as cooperativas na gestão desses resíduos que seriam recicláveis. Entretanto, muitas empresas passaram a importar esses resíduos para compor as novas embalagens, aparentemente mais barato. Por quê? Porque não se computa todos os riscos de trazer esses resíduos por navios, todos os impactos ambientais, inclusive as emissões de gases de efeito estufa, considerando que nós temos uma agenda do clima e que o Brasil precisa cumprir essa agenda do clima. Então, é urgente que nós tenhamos uma tributação adequada na questão da importação. Porque se não há uma previsão legal e se permite a importação, isso acaba sendo mais barato e pior, ainda prejudicando o trabalho daqueles que separaram, dos próprios catadores das cooperativas, porque abaixa o preço daquele produto separado, daquele resíduo separado, e esse resíduo que já teve um trabalhão para fazer a separação vai acabar de novo ou num aterro ou num lixão, que é pior ainda. Rapidamente, professora, a gente mostrou, a matéria deixou muito claro, né? Como a reportagem deixou muito claro, como o impacto por a gente não cuidar do lixo. Não cuidar do lixo como está previsto já em lei, mas a gente não faz isso. Por onde a gente deveria começar? Olha, aqui nós temos que ter uma política pública clara do ponto de vista dos próprios órgãos ambientais na exigência do avanço da logística reversa. Então, são metas anuais e cada vez mais um aumento nesse número do que é feito de reciclagem para que não seja encaminhado indevidamente para o aterro. E, por outro lado, uma regulação melhor na tributação em torno da importação de resíduos, ou até mesmo uma proibição
da importação de resíduos, de forma que se priorize aqueles que estão aqui no nosso país já e que foram muitas vezes triados e separados por cooperativas de catadores. Patrícia Iglesias, professora de Direito Ambiental da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Como a senhora bem disse, nesse tema tão importante. Boa noite.